Podcast Meditação Alienígena, Episódio 3. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de Meditação Alienígena, o programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e empoderar seu espírito com a filosofia andina. Eu sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditacãoalienígena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. A nossa missão espiritual é sermos nós mesmos. No episódio anterior, eu estava falando sobre a verdadeira espiritualidade é estar ciente de nossa existência com os pés no chão. Aqui, vou falar um pouco mais sobre este assunto, mas desta vez do ponto de vista astrológico. A astrologia é uma série de conhecimentos sobre o universo e a posição de cada objeto no universo que tem influência direta ou indireta sobre nós. Por exemplo, quando a lua está em fase cheia, as nossas emoções são muito mais sensíveis. O período menstrual das mulheres, por exemplo, é mais frequente que se dê na lua cheia. Os nascimentos de bebês geralmente ocorrem na fase de lua cheia, enquanto os falecimentos de idosos tendem a ser mais recorrentes na fase da lua nova. As marés também mudam. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, mas os ensinamentos da astrologia são que, de alguma forma, direta ou indiretamente, todos os astros do universo exercem uma influência sobre a nossa personalidade e eventos planetários. Assim, temos em nosso mapa astral 12 casas, que definirão nossa trajetória em nossa jornada na Terra. A casa 1, associada ao signo de Áries, é a casa onde tudo começa. Representa o nascimento de um bebê. Representa tudo aquilo que começa. A casa 2 representa tudo o que nos nutre. Está associado ao signo de Touro. O bebê, após o nascimento, deve ser nutrido e bem alimentado para crescer. É a satisfação das nossas necessidades mais básicas. A casa 3 é a descoberta de todo o conhecimento e do nosso ambiente. A criança, depois de nascer e ser nutrida, começa a ficar curiosa e a explorar o seu espaço mais imediato. Ela começa a colocar objetos na boca, como forma de entender as coisas. Começa a tocar para sentir e descobrir. Começa a fase de exploração. A casa 4 representa o lar, a família, a mãe, essa proteção materna, onde podemos nos refugiar no colo da nossa mãe. A casa 5 representa o surgimento da personalidade da criança, quando ela pode se tornar um pouco mais independente da sua mãe, e começa a fase da adolescência, onde você quer ser uma pessoa única e brilhar no mundo. A casa 6 é aquela fase onde colocamos tudo o que aprendemos nas casas anteriores para o serviço. A casa 6 é aquela perfeição das coisas, é o cuidado meticuloso de um projeto. A casa 7 é onde interagimos com os demais, é onde temos nossos amigos, é onde encontramos o nosso parceiro, nossa parceira. É o meu mundo pessoal em interação direta com o mundo pessoal das outras pessoas.
A casa 8 é aquela exploração da parte mais inconsciente da nossa personalidade, dos nossos medos, dos nossos traumas, de tudo que há inconsciente para resolver e curar. Também representa nossa libido sexual, nossa manifestação como seres mamíferos que precisamos de uma troca sexual para continuar como espécie. A casa 9 é tudo que nos dá fé, todas as ideias e ideais que nos fazem agir na vida, buscar coisas que vão além dos aspectos básicos de um indivíduo. É buscar conscientemente a razão da nossa existência, o que viemos fazer no mundo. Se temos uma missão de vida, se podemos fazer um retiro espiritual para nos encontrar, se pudermos viajar, se pudermos conhecer outras culturas, se pudermos expandir nossa consciência para entender além do que aprendemos na casa da nossa mãe sobre a vida. A casa 10 é todo aquele trabalho que é feito para o serviço dos outros. Aí vem a parte da liderança comunitária, de projetos comunitários, onde não só se busca o benefício pessoal ou de algumas poucas pessoas, mas é o trabalho duro para ajudar a uma grande comunidade. A casa 11 é aquele aspecto de mudança e inovação. É ver todas as estruturas do passado que já estão obsoletas, que já não servem para a evolução da nossa humanidade, e poder quebrá-las e criar novas estruturas. Isso implica ser muito aberto e muito diferente do pensamento tradicional. A casa 12 é a expansão da própria consciência. É toda essa experiência sobrenatural que nos faz sentir em êxtase total. É a sensação de estarmos conectados com a humanidade, como irmãos e irmãs. Quando sentimos o que acontece aos outros, porque eles são parte integrante de nós mesmos, que, ao mesmo tempo, somos parte integrante da mônada da qual todas as coisas surgiram, é a expansão definitiva da consciência, antes de dizer adeus a esta existência no ato da morte, onde o nosso corpo se funde com os elementos da terra e se torna em si mesmo fertilizante para novas manifestações de vida. Esta é uma jornada de iniciação muito bonita e importante. Até que um dia eu descobri um astrólogo chamado Pablo Flores, que tem um canal no YouTube onde ele explica que existe o sentido oposto daquela roda evolutiva. Portanto, a proposta dele é para que não apenas víssemos a evolução espiritual da trajetória da casa 1 para 12, mas que também a víssemos quando chegarmos da casa 12 de volta para a casa 1. Isso significa alcançar um ponto em que expandimos nossa consciência para retomar como seres conscientes, onde podemos nos manifestar plenamente como indivíduos em nossa realidade. Essa visão astrológica ressoou em mim imediatamente, porque a minha intuição me diz que esta é a maneira certa de fazer mudanças reais na Terra. Quando chegamos à casa 12, pensamos em uma mentalidade messiânica, onde nos sentimos um com todo e sentimos que somos especiais com uma missão de vida, mas ao mesmo tempo estamos tão absortos nesse sentido de expansão de consciência que não somos capazes de ancorar essas belas conquistas espirituais na Terra. A jornada iniciática da casa 12 para a casa 1 é aquele processo em que, uma vez expandida nossa consciência, retornamos como seres coletivos com uma mentalidade de expansão espiritual e vamos cada vez mais nos incorporando em uma mentalidade individual, até chegarmos à casa mais individual, para ser aquele ser primordial que tem um corpo físico individual separado dos outros seres.
e que através da sua individualidade como ser único é capaz de manifestar, ancorar e materializar todas aquelas informações que recebeu das outras casas através das suas ações com a sua própria transformação e com seu próprio serviço individual, para que possa atuar para a transformação individual da sua realidade. Isso é muito mais interessante do que tentar fazer mudanças desde a casa doce. Desde a casa doce, muitas pessoas já tentaram fazer mudanças na Terra, mas outros elementos entraram e falharam. Um exemplo muito claro disso é quando um jovem sentiu na própria carne a dor e a fome que o povo alemão passou depois de ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Este jovem, cheio de compaixão no coração pela pobreza e pela miséria, e querendo fazer uma mudança profunda, casa nova, por meio das suas convicções e do que ele pensou que poderia fazer para melhorar, empreendeu a criação de todo um projeto e movimento comunitário e político, Casa 10, em favor daquelas pessoas que ele considerava que precisavam da sua ajuda. Ele ainda teve experiências sobrenaturais e ouvia vozes de seres de outras dimensões que o inspiravam, Casa 12. Então, ele fundou um movimento político que se tornou os nazistas. Ele estava tão cego por suas crenças que, por meio das mudanças que faria, criaria um novo mundo, onde as pessoas que ele considerava que precisavam da sua ajuda seriam finalmente felizes. É claro que isso implicou no extermínio de muitas outras pessoas, que, segundo suas convicções, foram as causantes da crise. Tentar fazer mudanças na sociedade por meio da visão dessas casas astrológicas pode ser perigoso. Com isso, surgiram seitas, movimentos e partidos políticos onde adquirimos uma série de crenças sobre quem é bom e quem é mau, e seguimos essas crenças para fazer mudanças na sociedade que podem não ser oportunas, porque as crenças que alguém adotou podem não ser as mesmas crenças que outra pessoa adotou. E quando essas pessoas tentam fazer mudanças profundas na sociedade por meio das suas crenças, podem favorecer muitas pessoas em detrimento de muitas outras. Assim, hoje vemos pessoas de direita culpando aqueles de esquerda e pessoas de esquerda culpando aquelas de direita, em uma guerra incansável para impor quem está certo e quem está errado. A proposta da jornada espiritual da Casa 12, a Casa 1, é nos enraizarmos e ancorarmos a nossa existência na parte individual, naquela parte onde eu mesma já experimentei as minhas profundas mudanças, já tive a expansão máxima de consciência e lentamente voltei a me incorporar no nível individual, onde sou apenas mais um indivíduo dentro dos muitos indivíduos na sociedade. Desse modo, humildemente, entendo que tudo aquilo que eu adquiri em minha carreira foi apenas a minha experiência pessoal de expansão da consciência, e que pode ser que a minha experiência pessoal não seja igual à dos outros. Consequentemente, não vou impor aos outros o meu ponto de vista ou a forma como eu penso que devem agir ou ser. Mas, através daquela expansão que já experimentei na trajetória anterior, retorno ao meu ser individual e, através do meu serviço individual, posso fazer as mudanças no meu ambiente, sabendo que, como indivíduo, tenho direitos e deveres na sociedade e que serei tão empática quanto seja possível com os outros na minha vida diária. Então, poderei realizar as ações individuais que considero adequadas para ser um agente de transformação, respeitando a individualidade dos outros.
E assim, com empatia e respeito, posso inspirar para que outros também sintam o convite de seguir aquela jornada da casa 1 para a casa 12 e de volta da casa 12 para a casa 1, para que retornem como seres plenos, realizados e prontos para manifestarem a sua existência plena durante esta encarnação na Terra. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor curta, compartilhe e se inscreva, para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau!